Agora, uma outra questão colocada aqui: se a falta de Adão consistiu literalmente em ter comido um fruto, essa falta não poderia, incontestavelmente, pela sua natureza quase pueril, justificar o vigor com que foi punida. Não se pode tampouco admitir racionalmente que o fato, seja qual geralmente o supõe, se o fosse, teríamos Deus, considerando o irremissível crime, a condenar sua própria obra, pois que ele criara o homem para a propagação. Né? O que a gente pode tirar disso aqui? Deus, né, se ele criou o homem, criou a mulher e falou, ó, isso aqui não pode, e eles não tinham discernimento, né, porque não tinham comparativo, eles nem sabiam o que era morrer, eles não tinham morrido, né, pelo que está lá. Eles não tinham contato com mais ninguém que tivesse passado por uma experiência, né, de morrer, de perder alguém, um ente, enfim, né, olhando por esse lado, né. Então, se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no fruto da árvore e com ela se houvesse conformado escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que teria feito dos desígnios do Criador? É uma pergunta muito interessante, porque imagina se Adão tivesse sido obediente, e Eva também, nesse momento aí. Se eles não tivessem provado do fruto proibido, eles estariam no paraíso. Beleza. Mas e a terra? A terra não ia precisar ser arada, né? Ela não ia precisar ser desenvolvida, né? Ela não ia precisar ser modificada. Nós, né, os seres humanos, não estariam aqui nesse momento. Então tudo é um processo. É um processo, são experimentos que a gente precisa passar, né? Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a ao vosso domínio. Está lá na Gênesis 1:28. Uma vez que a multiplicação era lei, já no paraíso terrenal, a expulsão deles dali não pode ter tido como causa o fato suposto, né? O que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de Deus que os levou a se ocultarem. Mas essa própria vergonha é uma figura por comparação. Simboliza a confusão que todo culpado experimenta em presença de quem foi por ele ofendido. Eles foram culpados, né? Eles erraram. E essa vergonha é o quê? É o sentimento de arrependimento, de não era para ter feito. E isso é muito válido, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. A gente arrepende sim das coisas que a gente fez, né? Até das coisas que a gente não fez. É válido experimentar, é válido. Porque é assim que a gente aprende. Eu falo por mim, que eu sou uma pessoa estou tentando melhorar demais. Nem vou falar que eu sou uma não, porque eu já estou aprendendo que eu não posso, né, me rotular. Eu estou em processo de crescimento, eu estou me aprimorando, eu estou melhorando, mas eu tenho uma natureza muito questionadora. Se falar assim, Marcela, não põe o dedo aí, porque aí queima. Onde que eu vou colocar o dedo? Porque eu quero ver se queima mesmo. Às vezes não queima, né? E se não queimar, dá pra, sei lá, fazer qualquer coisa ali, né? Entende? É natureza das pessoas. Tem gente que se já falar, não põe não. Gente, que maravilha que é esse tipo de pessoa.
né? Tem uma frase, se não me engano, de Abraham Lincoln, que ele fala: os sábios, os tolos não realizam nenhuma experiência. Os inteligentes realizam as suas próprias experiências. E os sábios realizam as suas experiências observando as experiências dos outros. Aí a gente já vai chegar lá. Eu ainda vou chegar lá, né, nessa categoria aí, né, de sábio. Vou, mas, né, vai ter um processo ainda. Então tem pessoas que não fazem mais nem por isso, que não fazem nada, que tanto faz se a água está correndo para cima, se a água está correndo para baixo. Mas se você falar assim, olha, né, isso aqui não pode, beleza, fica ali, de boa. E são processos, né? Aprendem também. Tem pessoas que, igual eu falei, eu sou da turma lá que tem que pôr não, que eu questiono, eu quero saber, né? Mas por quê? Isso, e aquilo. E a minha natureza é essa. E os sábios, né? Que tá vendo, né, a pessoa pôr a mão e ver o que queima, vai falar, eu que não vou colocar minha mão ali. E tá certo, é sábio. Você tá vendo que queima, você já sabe, né? E muitas das vezes também a gente faz isso por capricho, sabia? Por orgulho, por vaidade. Você vê que não deu certo. Não deu certo com fulano, não deu certo com ciclano, mas aí você fala assim, eu vou lá. Comigo vai dar certo, claro que vai. Eu sei, né? E mais uma quebrada de cara. Então, a gente tem que caminhar para aprimorar, para compreender, saber discernir esse tipo de coisa, né? Ter mais sabedoria para sermos mais sábios em nossas atitudes, em nossas decisões, para observar aí atitudes de outras pessoas, para não cometermos os mesmos erros. Isso é importantíssimo. E tem acontecido demais, né? Isso aí nos últimos tempos, e a gente tem tido muitos exemplos que com certeza vão ser válidos demais se a gente tiver sabedoria, né? Porque já estamos observando e vendo que certas coisas não dão certo, não funcionam, simplesmente não funcionam. Eu falei lá atrás, né, da comparação aí do crescer e multiplicar, que está nessa mesma história. Finalizando aqui já, tá? Essa reflexão, esse estudo, né? Enfim, esse bate-papo. Qual então, em definitivo, a falta tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, enfraquecido, não foi tratado tão severamente, né? Sabemos hoje que essa falta não é um ato isolado, não é um ato isolado, pessoal, de um indivíduo, mas que compreende, sob o único fato alegórico, o conjunto das prevaricações de que a humanidade da Terra, ainda imperfeita, pode tornar-se culpada e que se resumem nisto: infração da lei de Deus. Infração das leis de equilíbrio universais. Infringimos a lei universal. E como é que a gente infringe essa lei? Né? Que tipo de vibração que eu estou emanando para o meu próximo? Que tipo de vibração que eu estou emanando para o planeta? Que tipo de lixo material que eu estou produzindo para ajudar a poluir o planeta? Qual é o meu comportamento perante ao meu próximo?
qual é o meu comportamento. Isso tudo é infringir, gente, né? A gente infringe a todo momento. E muita gente fala assim, eu não faço mal não faço mal pra ninguém. Mas se eu ver alguma coisa acontecendo também, não faço nada não, eu deixo pra lá. Isso é compactuar. Porque você pode não fazer nada, mas se você vê que tem algo errado acontecendo e não continuar não fazendo nada, você está sendo conivente com aquilo, né? E é exatamente esse o motivo de várias questões que estão acontecendo. Por quê? Somos ainda imperfeitos, estamos num processo de aprendizado, de conscientização, que com certeza já está sendo, né, muito implantado. Muitas coisas já estão chegando, as pessoas já estão vendo várias situações por outro ângulo, e essa conscientização está fazendo a gente crescer, fazendo a gente evoluir, fazendo a gente olhar de um outro ângulo, de outra forma, né? Tudo que está acontecendo. Então, ficando um pouquinho mais sábio, observando. Isso é bom, né? Isso é bom. Eis porque a falta do primeiro homem simboliza a humanidade. Tem por símbolo um ato de desobediência. Quando eu falei aqui, né, de Caim, o fratricida, né, olha só, dizendo a Adão que ele tiraria da terra a alimentação com o suor do seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas por que fez do trabalho uma punição? E essa pergunta, ela vem com outra pergunta, né? O que seria da inteligência do homem se ele não a desenvolvesse pelo trabalho? A gente precisa trabalhar para desenvolver. Ainda estamos nessa condição. Ainda não temos a condição de não precisar trabalhar. A gente vai chegar lá, tá? Mas, como eu disse no estudo anterior, é uma fase igual fase de videogame. Tem que liberar tudo daquela fase para você ir para a fase seguinte, né? Então, essa condição nossa ainda é uma condição de trabalhar, mas nós já estamos passando dela, porque as tecnologias vieram para dar uma condição melhor. Para quê? Para a gente não ter que pegar tanto no pesado. Não pegando tanto no pesado, no braçal, a gente vai ter mais tempo. Para quê? Para o lado espiritual. Porque, como eu já disse, né, mesmo no estudo anterior, aqui já está bacana. Aqui o intelecto nosso já está ok. Já temos um discernimento, já temos aí ferramentas, já temos pessoas que estão orientando de uma forma muito bonita, né? Com muito... Nossa, eu falo... Vou citar o nome de um monte aí que eu acompanho, que eu acho fantásticos, né? Mônica de Medeiros, Margarete Ávila, aquela moça que... ela é incrível... Andresa Molina, maravilhosa. O próprio Leandro Carnal, gente, ele é ateu. Mas olha que cara bacanérrimo, né? Bacanérrimo. Eu falei em outro estudo atrás, né? Deus existe. É a forma como cada um o vê. A energia a gente sabe que está aí. O equilíbrio a gente sabe que existe. Aí o Leandro Carnal, o fato dele ser ateu, coloca ele em um lugar menos favorecido do que uma pessoa que coloca uma Bíblia debaixo do braço e vai lá para a igreja todo dia. Não, olha o trabalho maravilhoso que aquele cara faz. Ele é incrível. Ele orienta, ele guia, ele dá uma forma racional, né? Ele põe todo mundo para pensar. Isso é o máximo. Então, a gente tem pontos de vistas ainda que temos que aperfeiçoar. E ele é um gênio, sem sombra de dúvida. O QI dele é altíssimo. Então, assim, ele já faz alguns questionamentos que eu tenho certeza que pega muito o estudioso aí pelo pé,
né? Mas ele ainda vai descobrir a sua verdade, eu tenho certeza. Ele vai se encontrar, né, nessa questão aí espiritual, ou já se encontrou da forma dele. Ele já compreende aquilo que eu disse, né? No Deus existe, independente do nome que a gente dá. Então ele se intitula, às vezes, né, o ateu, uma coisa que não é, mas o que não faz diferença nenhuma. O que importa é aquilo que está sendo passado, é aquilo que está sendo dito, é a forma como vai conduzindo as pessoas, né? É um trabalho maravilhoso. E quem somos nós para julgar e apontar o dedo? Você faz isso, você aquilo, né? E aí? É pelo exemplo que a gente mostra quem a gente é, né? É pelo trabalho que a gente... Não precisa nem mostrar, né? Para quê? Tem que mostrar nada para ninguém, não. Ele está em evidência e a gente está vendo. Mas, vamos voltar aqui. Gente, ó, desculpa, e beijo grande. Nossa, Leandro Carnal. Muito fã, muito, cara fantástico. E cadê? Até perdi aqui. Tá. E o que seria da inteligência do homem se ele não a desenvolvesse pelo trabalho, né? O que seria da terra se não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem, né? É um questionamento que eu coloquei aqui antes do... E se Adão tivesse sido obediente, né? E aí, se a terra não fosse fecundada, transformada, né? Se a cultura da terra houvesse de ser uma consequência da falta de Adão, seguir-se-ia que, se Adão não tivesse pecado, a terra permaneceria inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido, né? Passar mais uma aqui. Notemos, antes de tudo, que se no momento de serem criados os dois, as almas de Adão e Eva tivessem vindo do nada, como ainda se ensina, eles haviam de ser bisonhos em outras coisas, pois de ignorar o que é morrer. Estando sós na terra, como estavam, enquanto viveram no paraíso, não tinham assistido à morte de ninguém. Como então teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhe fazia, né? O que a gente pode compreender nisso aqui, né, é que sem nenhuma experiência das condições da vida, pecaram como criança que agem sem discernimento. O que ainda mais incompreensível torna a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Deus não ia criar, falar não pode e criticar, né, e punir por uma falta de um tempo ali curto, né, uma existência pequena, um momento, uma questão. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu costumo falar muito. Lá na Arábia Saudita, né, as culturas ali daquele lado ali da faixa de Gaza e tal, e muitos ainda não acreditam que, né, Alá, o Messias ainda não veio. Tem uma visão muito diferente do Evangelho, né, dos ensinamentos. Lá eles têm o Alcorão e a forma de ver o paraíso, o que eles entendem, né, por céu e por inferno. Uma questão aqui para se pensar. Hoje em dia a gente já vê, né, homens bomba, mulheres bomba, criança bomba. Pega uma criança bomba.
tá? Vocês vão compreender aí essa questão do pagar eternamente por uma falha, uma vez, em um pequeno espaço de tempo. Essa criança, a referência de vida que ela tem é o pai e a mãe. Se o pai vira para ela e fala assim: olha, meu filho, quando você já estiver num tamanho aí, né, razoável, que não levanta nenhuma suspeita, nós vamos te encher de bomba e vamos colocar você lá dentro da mesquita, da igreja, do templo, sei lá, do inimigo. E você vai explodir, porque quando você explodir, você vai matar o maior número de inimigos, e aí você vai para o paraíso. No paraíso, se matar 20 pessoas, você vai ter 20 virgens lá te esperando, comendo uva, né? E Moisés, ou Maomé, ou Alá, né? Não sei. Alá vai estar te esperando e você vai viver eternamente nessa condição. Um filho que só viu aquilo ali na vida, ele só teve aquele contato, ele só teve aquela referência de vida que todos nós temos, que é o pai e a mãe da gente, porque quando o pai e a mãe da gente falam alguma coisa, a gente acredita. Por quê? Porque a gente confia, né? Eles são pessoas que nos dão as primeiras noções de tudo, de sociedade, de família, e aí aquela pessoa que você tem como, né, a referência, fala isso, você vai acreditar, claro que vai. Por que não acreditaria? E aquela criança vai lá e explode. Vocês acham justo, gente? Vocês acham justo que Deus, com sua bondade e a sua justiça, sabendo que aquela criança viveu numa determinada região, vamos colocar que essa criança tinha 10 anos de idade, porque hoje em dia tem casos, tá? 10 anos e explodiu, né? Fez acontecer. E aí, com isso tudo, vai para o inferno, vai ficar eternamente no inferno, sofrendo, porque não teve outra opção, outra condição. Vamos pensar um pouquinho, né? Com alguns desses exemplos, né? Hoje, gente, olhando por esse lado, né, espiritual, espírita, espiritualizado, com o espírito, tá? A gente pode compreender, né, sem dificuldades e de maneira racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem, né? Admitamos, ademais, que hajam vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substituía o do corpo, que, por se haverem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobediência, tenham sido afastados de lá e exilados por punição para a terra, onde o homem, pela natureza do globo, é constrangido a um trabalho corporal. E reconheceremos que a Deus assistia razão para lhes dizer: no mundo onde daqui em diante ides viver, cultivareis a terra e dela tirareis o alimento, com o suor da vossa fronte, e a mulher parirás com dor, porque tal é a condição desse mundo. Quando a gente abre o campo de visão, as coisas começam a fazer mais sentido, né? O paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na Terra,
era, por conseguinte, a figura do mundo ditoso, onde vivera Adão, ou, antes, a raça dos espíritos que ele personifica, o que eu disse anteriormente, a raça adâmica. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo, e a mudança de situação foi a consequência da expulsão. O anjo, que empunhando uma espada flamejante, veda a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade em que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes que o mereçam pela sua depuração, né? Como eu disse, lá atrás, nessa época dessa história contada, era um mundo primitivo. Hoje, nós estamos num mundo de provas e expiações e estamos mudando de estágio, né? Mudando de fase, passando aí uma nova etapa, uma transformação maravilhosa que já está acontecendo, né? Que é para o mundo de regeneração. Logo que o mundo alcance um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população, encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações. Falaremos disso futuramente, tá? Sobre emigrações, grandes emigrações. Caim, depois do assassinato de Abel, a mesma historinha lá, né, da Gênesis, que foi contada, que nos foi dita. Outro questionamento, tá, para a gente observar. Em cima disso, eu vou até ler esse pedacinho aqui, porque eu não quero deixar passar nada não, e é muito válido, muito, muito, muito importante isso aqui. Caim, depois do assassinato de Abel, responde ao Senhor: a minha iniquidade é extremamente grande para que me possa ser perdoada. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu me irei ocultar da vossa face. Irei fugitivo e vagabundo pela terra, e qualquer um então que me encontre matar-me-á. E o Senhor lhe respondeu: não, isso não se dará, porquanto severamente punido será quem matar Caim. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que não matassem os que vissem a encontrá-lo. Ora, tendo-se Caim retirado para outra região, depois de haver assassinado o irmão, a gente sabe, né? Adão e Eva, e aí foram expulsos do paraíso, vieram, né? Começaram e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. No começo eram os 4, tá? Então, ora, tendo-se Caim retirado para outra região, depois de haver assassinado o irmão, não tornou a ver seus pais, que de novo ficaram isolados. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho, que se chamou Sete. Depois desse nascimento, ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos, e teve mais filhos e filhas. Quando, pois, Caim foi estabelecer-se a leste do Éden, somente havia na terra 3 pessoas, né? Era Caim, Abel, Adão e Eva. Se Caim matou Abel, então tinha Caim, Adão e Eva. Seu pai, sua mãe e ele, sozinho de seu lado. Entretanto, olha lá, outra questão que a gente precisa observar com mais detalhe, né? A gente precisa de observar com mais um critério aí para discernir. E aí? Se eram só os 3, Deus fez Adão e Eva,
Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. Eram só os três. E Caim saiu de lá constrangido, né? Que matou o irmão e falou: qualquer vagabundo que eu encontrar, então ele já. Qualquer vagabundo? Como assim? Foi feito? Outras pessoas? E aí, Caim foi estabelecer. Entretanto, quando, pois, Caim foi estabelecer-se ao lado do Éden, somente havia 3 pessoas, né? Entretanto, Caim teve mulher e um filho. Que mulher podia ser essa? E onde pudera ele desposá-la? Porque o texto hebreu, ele diz, né? Ele estava construindo uma cidade, e não ele construiu, o que indica ação presente e não anterior. Mas uma cidade pressupõe-se a existência de habitantes, visto não ser de se presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que a pudesse edificar sozinho. Dessa própria narrativa, portanto, se tem de inferir que a região era povoada. Ora, não podia sê-lo, pois descendentes de Adão, que então se reduziam a um só, Caim, né? que era o descendente. Aqui fala também, né? Ora se havia na terra outros homens afora, a família de Adão, que esse homem que estava antes. Desculpa, vamos de novo. Ora se havia na terra outros homens afora, a família de Adão, é que esses homens aí estavam antes dele. De onde se deduz essa consequência tirada no texto mesmo do Gênesis? Adão não é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano, né? Esse item, essa nota, né? Ela não é nova, essa ideia, né? Tem alguns estudos aí também. Eu vou falar não sei pronunciar isso aqui. Vou soletrar LA, né, um espaço, PEYRERE, sábio teólogo do século XVII, em seu livro Pré-Adamitas, escrito em latim e publicado em 1655, extraiu do texto original da Bíblia, adulterado pelas traduções, a prova evidente de que a terra era habitada antes da vinda de Adão. E essa opinião é hoje a de muitos eclesiásticos esclarecidos, tá? Só uma nota. E eram necessários os conhecimentos, né, que o Espiritismo ministrou acerca das relações do princípio espiritual ou princípio material, acerca da natureza da alma, da sua criação em estado de simplicidade e de ignorância, da sua união com o corpo, da sua indefinida marcha progressiva através de sucessivas existências e através dos mundos, que são outros tantos degraus da senda do aperfeiçoamento, acerca da sua gradual libertação da influência da matéria, mediante o uso do livre-arbítrio, da causa dos seus pendores, bons ou maus, e de suas aptidões do fenômeno do nascimento e da morte, da situação do espírito na erraticidade e, finalmente, do futuro como prêmio de seus esforços por se melhorar e da sua perseverança no bem, para que se fizesse luz sobre todas as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz, né, então, graças a essa orientação, né, esse entendimento que hoje nos é dado, e somos muito gratos por tudo isso que nos chega, né? Graças a essa luz, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra e por que sofre. Sabe que tem nas mãos o seu futuro e que a duração do seu cativeiro neste mundo
unicamente dele depende. Despida da alegoria acanhada e mesquinha, a Gênese se lhe apresenta grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, ela difundirá a incredulidade e triunfará. A verdade sempre triunfará. Não tem como. Podem tentar tampar o sol com a peneira, tentar esconder, tentar mistificar, tentar impor, tentar tudo, porque uma hora ou outra a verdade vem, claro que vem, é dita, né? Ela chega de formas que a gente nem imagina que poderia chegar. Ela chega. Uma hora ela alcança, ela atinge, né, o ponto central, o coração, e uma hora ou outra ela atinge a razão, o pensamento, o discernimento, a compreensão, e ela vem sempre para acrescentar, né? A verdade não tem como ficar oculta, ficar escondida, não tem que ficar sob pano de mistério nenhum. Não existe mistério. O mistério, ele existe a partir do momento que você não compreende. Tudo que você não compreende é um mistério. A partir do momento que você começa a compreender, deixa de ser um mistério. Então, o mistério não é tão misterioso assim, né? Existem alguns, porque a gente ainda tem muito o que crescer, muito o que aprender, muito o que aprimorar, e muitos mistérios ainda hão de ser desvendados. Claro, na hora certa, no momento certo. Mas esse aí, eu acredito que hoje, né, já começou a quebrar um pouquinho aí as argolas, né, essa corrente aí que estava tão presa, a gente está começando a ter um pouquinho de percepção, né, olhar de um outro ângulo, de um outro ponto. Uma hora a gente vai conseguir olhar por todos os ângulos, por todos os pontos, mas na medida do possível, com crescimento, com muito estudo, com muita observação, né? Eu sempre vou colocar aqui dessa forma, que temos que observar os fatos, observar as pessoas, observar tudo que acontece, porque nada é por acaso, né? Mistério não existe, está tudo aí, um perfeito equilíbrio, e o mistério só vai existir até ele ser desvendado, até alguém compreender como aquilo funciona. Gratidão ao universo, gratidão por tudo que tem nos chegado, que tem nos acrescentado, e gratidão por essa luz maravilhosa que está sobre a humanidade. Que assim seja.